Opa, aqui é o Elias e hoje é dia 1º de janeiro de 2025 e eu tô começando uma nova jornada que vai ser pra aprender inglês. Pois é, eu não sou fluente em inglês, na verdade eu tenho um inglês tão básico quanto pra ficar mendigando na rua pedindo esmola em inglês, talvez isso eu consiga. Mas esse ano, 2025, eu decidi que vou ficar fluente até o final do ano. É o meu objetivo e a gente vai começar essa jornada e eu quero documentar ela, então eu vou trazer aqui algumas ideias, o que tem funcionado, o que não tem funcionado, como tá o nosso progresso, tá certo? E aí a gente vai descobrindo. Lembrando que eu não vou aprender só inglês, mas esse ano é só inglês. Ano que vem, quem sabe, o espanhol, depois um russo, né? Quem sabe. Mas por enquanto só inglês. Pesquisando um pouco aqui e ali, a gente pega algumas técnicas, algumas coisas que podem funcionar. E então eu tenho usado bastante flashcards, eu tenho usado bastante repetição espaçada, com o que dá, principalmente com verbos, parece que tem funcionado. Tenho usado bastante consumo de conteúdo e também o ChatGPT. Sim, ele tem sido meu professor de gramática, basicamente. Então eu vou contar no futuro se isso der certo, se não der certo, mas por enquanto é isso que eu tenho usado. Lembrando, sem curso, sem nada, totalmente autodidata. Lembrando que aprender idioma, ou no caso aprender inglês, não é só sobre poder se comunicar, poder ler um livro, assistir uma série, não é só sobre isso, mas também é abrir um novo mundo, expandir qualquer tipo de horizonte que você possa ter. Então, esse também é meu intuito. Como eu gosto de liberdade, poder se comunicar com outras pessoas, não só com pessoas que falam português, é sinônimo de liberdade pra mim. Então, esse é meu intuito. Se você quiser me acompanhar, só seguir por aí, tá certo? Eu trago atualizações assim que possível, demonstrando um pouquinho aí do que a gente conseguiu progredir, o que funciona, o que não funciona, esse tipo de coisa, tá certo? Forte abraço. So, I have studied English every day for 4 months. So it's not easy, but I love it because my English, I gain very improve my English. Oh, okay, you understand. Então, sim, isso fui eu tentando falando em inglês. Minha pronúncia não é das melhores, eu sei disso. E na hora de falar, realmente, a minha fala ela é bem travada mesmo. Apesar de que conversar com estranhos eu consigo. Eu até consigo conversar, né? Eu tenho usado o Discord pra conversação. Tem sido um baita de um aliado. Tem um servidor lá de só gente realmente querendo aprender inglês, então é bem interessante. Mas como você pode ver, eu consigo interagir um pouco, né? Em inglês. Mas eu consigo já, por exemplo, consumir conteúdo diretamente em inglês. Então eu consigo ler livros em inglês, eu consigo assistir séries em inglês com legenda em inglês também. Então isso ajuda bastante. Tô tentando me desvincular da legenda e ficar só com o áudio, não precisar da legenda. Então tem sido um desafio, mas eu acredito que eu vou conseguir. Então vamos lá, eu vou comentar com algumas coisas que funcionaram e não funcionaram. Então algumas podem ajudar você aí que tá assistindo. Primeira coisa, eu consumo muito conteúdo em inglês. Tudo que eu tô consumindo, eu tento consumir agora em inglês. E no começo eu pensei que colocar legendas ajudaria. Então assistir séries com legenda em português e tal. Não, só atrapalha. Pula direto para as legendas em inglês mesmo. E assim que der, já vai sem legenda mesmo para poder auxiliar. De verdade. Eu tive uma melhora gigantesca assim que eu tirei as legendas em português e deixei legenda só em inglês. Tipo assim, é brutal a diferença que teve. Agora, gramática. Gramática era uma coisa que eu não sabia como que eu ia estudar direito, porque eu não tenho um professor. Então, o que eu pensei? Vou ter que estudar com o ChatGPT. Beleza, ChatGPT é excelente pra gramática. Me ajudou demais. Em cerca de um mês, eu consegui aprender os principais tempos verbais básicos e muitas estruturas básicas da gramática, o que me ajudou muito. Eu tenho sempre usado dois cadernos. Esse caderno aqui que eu tenho usado, agora ele parece que não tem muito conteúdo, mas tem. Que é caderno de palavras, então vocabulário, eu anoto algumas palavras que eu acho interessante, que eu não sei. Então anotar pelo menos umas 10 por dia, ou próximo disso. A palavra tradução, ou algum significado parecido. Então, por exemplo, eu vi que uma expressão em uma série que eu tava assistindo era okidoki. E ali era uma gíria, com tipo ok, um valeu. E não tem uma tradução exata, mas é tipo uma gíria de tipo, beleza. É basicamente isso. Então, anotei aqui, fui traduzir. Isso eu vou estudando. E depois que eu anoto aqui, eu passo pro Enki. Como vocês podem ver ali, tenho usado o Enki todo dia. Eu perdi um perfil do Enki, mas eu comecei dia 1 de janeiro, tá? Mas eu perdi uns perfis, então ficou ali só depois, né? Mas enfim, eu tenho... Vou ver se eu coloco depois a imagem aí do outro perfil que eu tinha do Enki. É que ele bugou, eu comecei outro pra não perder o ritmo, né? Eu comecei o outro direto e já era. Mas eu tinha aí, ó, estudado também ali, então eles se completam. Então eu tô realmente desde 1 de janeiro. E aqui o caderno de gramática. Então aqui eu estudo gramática nesse caderno padrão, com o ChatGPT, todo dia, todo dia de segunda a sexta eu estudo gramática e a final de semana eu reviso. Então essa tem sido a minha rotina, né? Então tá aqui, ó, eu tenho aqui os verbos irregulares. Não teve jeito, foi na memorização.
mas ajudou muito. Eu fazia anotação de 10 por dia e ia aumentando. Então, eu fazia 10, revisava eles no mesmo dia. No dia seguinte, revisava esses 10 de novo e anotava mais 10. Aí ficavam 20. Aí eu revisava esses 20, depois ia pra 30. E assim ia até anotar. Eu não vou lembrar todos de cabeça aqui, mas eu reconheço, eu sei escrever eles se precisar. Isso ajuda muito. Uma coisa que eu também tenho que dizer e que ajuda muito é você ter uma rotina. Então, sim, você tem que mudar a sua rotina. Você tem que incluir o inglês de alguma maneira. Se você tem 1 hora do dia, vai ser nessa 1 hora. Eu tive o privilégio de ter ali cerca de 3 meses que eu consegui focar 100% no inglês. Então, no meu 4º mês agora, eu estudo cerca de 1 hora e meia de gramática e revisão ali de conteúdo, vocabulário, e o restante é consumo de conteúdo. É ler livro, é assistir série, assistir documentário, assistir podcast, assistir no YouTube, cara, tudo em inglês. E ajuda muito. Eu sou uma pessoa que eu não lia muito, eu lia um ou outro livro, às vezes 2 livros no ano, e eu já tô no meu 5º livro, em 4 meses, todos em inglês. Ah, mas não são livros muito densos e muito complexos. Não são, né? Na verdade, a série do Percy Jackson, a série principal lá, né? Tô lendo eles, mas assim, funciona, e eu entendo, então pra mim é maravilhoso, tá? Conteúdo que eu gosto bastante, cara, acha o que você gosta. Eu gosto muito de Star Wars, então eu fui maratonar tudo de Star Wars em inglês. Ajudou muito, vocês não têm ideia, de verdade, ajudou muito. Uso o ChatGPT pra gramática, eu acho que é o principal acerto que eu tive, e o restante é consumir tudo em inglês. As coisas você vai entendendo com o tempo e você vai pegar o jeito mesmo, de verdade. Se eu conseguir, qualquer uma pessoa consegue. Eu sou a prova viva de que qualquer uma pessoa consegue, porque a única coisa que eu tive é acesso à internet e vontade. Só. Sem professores, sem tutores, sem nada. Pratique. E pra praticar fala, você pode praticar ou com o próprio chat GPT, você consegue, ou no Discord. Você tem servidores aí pra pessoa conversar com outras pessoas em inglês. E você tem sotaques, por exemplo, tem muito indiano, muito árabe, então você escuta uns sotaques muito diferentes, é muito interessante e ajuda muito na compreensão do inglês, beleza? Eu pretendo continuar essa série sim. O ideal teria sido eu gravar gradual, né? Não deu. Eu gravei no mês 0, no mês 4, mas eu pretendo trazer atualizações em breve de como que tá a situação, talvez tentando achar pessoas na rua pra conversar em inglês, não sei, pode ser interessante, mas por enquanto é isso. Eu vou trazer atualizações em breve de como que tá meu inglês. Quero aprender inglês ainda esse ano, minha meta continua, e eu acredito que hoje eu esteja num nível de pelo menos ali um B1, que seria já um intermediário, ou B2, intermediário avançado em alguns trechos. Eu acho que eu tô nesse parâmetro, mas o meu objetivo é chegar ali na fluência, não só na fluência da tabela lá, né, do quadro comum europeu, mas também na fluência prática, conversando, entendendo conteúdos direto, sem legenda às vezes. Esse é meu plano, e futuramente aí depois partir pro espanhol, que eu também vou documentar essa nossa jornada, beleza? Então, se quiser me acompanhar, só seguir por aí, tá certo? Eu posto atualizações assim que der. Por isso é só, forte abraço, falou!